Êxodo, capítulo 32. Alguns anos atrás, eu creio que talvez tenha sido em 2007, não tenho certeza. Eu estava pregando numa conferência em Roma, na Itália. Eu era o único brasileiro, todos os outros preletores, na sua maioria, eram de fora. Eu fiquei muito intrigado ouvindo um homem abençoado que estava falando naquela conferência. Mas ele ministrou em inglês com a tradução para o italiano. O meu inglês não é aquelas coisas, o italiano pior ainda, né? E no início da mensagem eu pedi, né, a pessoa queria interpretar, traduzir a minha pregação, que me ajudasse a acompanhar o que ele estava falando. Mas eu lembro que em algum momento essa pessoa virou para mim e falou: cara, a palavra está muito boa, está muito interessante, e para traduzir para você eu estou perdendo. Então é o seguinte, veio de nós dois perder, melhor um só perder. E ela parou de traduzir, né? Então eu fiquei tentando, no meu inglês índio, acompanhar. Eu creio que eu peguei um certo percentual, que não vem ao caso falar, mas eu fiquei mais curioso de com o que ele estaria falando e ministrando. Ele estava dando uma palavra em cima do livro de Neemias. E em algum momento ele fez uma menção da ocasião em que Moisés quebrou as tábuas da aliança. Era um ponto, uma abordagem dentro da palavra dele. E na hora que ele falou aquilo, algo acendeu no meu espírito. Eu não sei se isso acontece com todo mundo, né? Aqueles discípulos no caminho de Emaús, eles testemunham, né, que o coração dele se acenderam enquanto ouvia o Senhor falar das Escrituras. E há momentos onde o Espírito Santo parece que pega a gente de jeito. E eu queria muito entender aquilo, e a minha capacidade de reter o que ele falou foi muito limitada. E eu lembro que eu fiquei muito curioso, me perguntando o que será que ele teria falado, né, num nível mais profundo a respeito de Moisés. E eu fiquei encanado com isso durante um ano, né? Para não dizer um ano, faltava uma semana para completar um ano, quando eu tive uma experiência. Eu estava no meu quarto, orando, buscando a Deus a respeito do que falar, do que pregar na nossa igreja. E Deus me conduziu a esse texto. E essa palavra ela tem sido algo muito marcante na história da nossa igreja. E eu creio que não é difícil distinguir o DNA, né, dessa casa, não só pela frase que o pastor Flávio deu, de um lugar de novos começos, mas por aquilo que ele fala, prega, ensina, sobre esperança, sobre recomeço. E a gente estava conversando no carro, eu falei: Flávio, eu estou sentindo de mexer num assunto, né? Às vezes a gente, por ética, dá uma sondada no pastor da casa antes. Ele falou assim: quando mexe no DNA nosso, não precisa nem perguntar se é para falar, é de Deus, né? E eu realmente sinto no meu coração de compartilhar isso com vocês. Isso tem sido para nós um trilho muito, muito importante na vida da nossa igreja, do nosso povo. E a minha oração é que isso, de uma forma muito prática, possa ser bênção não só na sua vida, mas possa ser uma espécie de trilho através do qual você possa ajudar também outras pessoas. Então vamos lá, Êxodo, capítulo 32, a partir do versículo 15. O texto diz assim: voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo se aproximou do arraial, viu ele o bezerro. Logo no início do capítulo, a Bíblia fala sobre como Arão fez um bezerro de ouro, um ídolo, né? E como eles se desviaram e se apartaram do Senhor enquanto ele estava no monte. O texto diz: viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinha feito, queimou, o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. A história continua. Eu quero parar aqui. O texto fala a respeito de algo que Moisés fez e que, com a maioria das pessoas que eu converso, o sentimento parece ser o mesmo. A gente parece que passa por esse texto sem pensar na gravidade do que aconteceu.
Deus chama Moisés para estar com ele durante 40 dias e 40 noites. Moisés permanece no cume do monte, na presença do Senhor, e ali Deus não apenas fala com ele. A Bíblia diz que Deus lhe deu as 2 tábuas da lei, as tábuas da aliança, que continham os 10 mandamentos. O texto diz de uma forma muito clara que essas tábuas, né, a definição do texto bíblico é o seguinte: as tábuas eram obra de Deus. A escritura era a escritura de Deus esculpida nas tábuas. Então, dessas 2 tábuas de pedra, a Bíblia diz que o próprio Deus as preparou. Não só Deus as fez, mas esculpiu, escreveu nelas os 10 mandamentos. O que Moisés carregava na mão era algo de um valor imensurável. Se a gente esquecer a parte espiritual e tentar pensar só do ponto de vista arqueológico, tente você imaginar o que não valeria hoje, num leilão, os originais, a versão original dos 10 mandamentos. Irmãos, eu sei a fila que eu peguei, o tanto que eu me espremi, só para dar uma espiada naquela tal da Mona Lisa, uma ocasião que eu tive, né, visitando o Museu do Louvre. Eu fico imaginando as filas que as pessoas não fariam se pudesse dar uma espiadinha no original, na versão original dos 10 mandamentos. Se você pensar só do ponto de vista natural, né, olhando para aquilo como um objeto histórico, arqueológico, o valor já seria algo especial. Agora vamos pensar do ponto de vista da gente que teme a Deus. Deus preparou uma resenha daquilo que ele chama de as palavras da aliança. Aquilo era o ponto principal da aliança que ele estava firmando com o seu povo. Era a sua palavra. Ele prepara isso tudo, põe nas mãos de Moisés e diz: estou incumbindo você de ensinar o povo. No entanto, quando Moisés desce e vê que o povo já havia chutado o balde em relação às coisas de Deus, a atitude dele, a Bíblia diz, lhe acendeu a ira. E eu não consigo imaginar outro sentimento que levasse ele a fazer isso. A atitude dele é basicamente a de alguém que diz: eu cansei, eu não brinco mais, eu não quero saber desse negócio, eu desisto de tentar levar esse povo em direção a Deus. E a Bíblia diz que ele pega essas tábuas, ele quebra as tábuas. Ele simplesmente dá um fim nelas. Compre pelo link na descrição desse vídeo. E se a gente pensar do ponto de vista, né, do valor espiritual, o que Moisés fez talvez tenha um peso ainda pior. Ele não está apenas quebrando a palavra de Deus no sentido de desobediência, mas eu quero aplicar a possibilidade dessa hipótese aqui, do que isso significa quando a Bíblia fala sobre quebrar o mandamento. Mas ele está deliberadamente desobedecendo uma ordem que Deus lhe deu. O propósito pelo qual Deus lhe confiou aquelas palavras é para que ele as ensinasse ao povo. No momento em que ele está quebrando, ele está dizendo não só para o povo, mas ele está dizendo para Deus: eu me recuso a seguir em frente com esse negócio. Basicamente, ele estava abortando a missão de Deus, rejeitando o propósito de Deus. Eu não sei o que você faria se você fosse Deus. Mas se eu fosse Deus, e graças a Deus eu não sou, Moisés estava lascado depois disso. A coisa teria ficado estreita para o lado dele. Mas o que eu quero falar, querido, hoje, é que Deus é um Deus de novos começos, de novas oportunidades. Porque logo depois de Moisés ter feito essa, né, o que eu creio que a gente poderia rotular como essa barbárie, Deus dá a ele uma segunda oportunidade de subir novamente ao monte e voltar nessa segunda chance, nessa segunda oportunidade, novamente com as tábuas da lei, para que ele pudesse seguir o propósito que Deus lhe confiou. Isso é algo que me choca, encontrando, né, essa verdade não só nesse texto. Irmão, se eu fosse Deus, e graças a Deus eu não sou, nunca que Davi teria tido a segunda chance ou a segunda oportunidade. O que machucava meu coração quando eu olhava para Davi não era simplesmente o pecado com Batseba. Era pensar na forma fria como ele planeja o assassinato de Urias. Um homem tão leal a ele, que o tempo todo sequer questionou que pudesse estar carregando a sua sentença de morte. Eu olhava para esse texto bíblico desde criança, né? E eu pensava, se eu fosse Deus, Davi estava lascado comigo. Mas graças a Deus eu não sou. Quem é Deus
sabe ser Deus. Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de perdão, Ele é um Deus de restauração, Ele é um Deus de novos começos. Irmão, se eu fosse Deus, é nunca que Arão, o Arão que construiu esse bezerro de ouro, que desencadeou tudo isso que aconteceu, é nunca que o Arão seria levantado depois como sumo sacerdote da minha casa. Mas Deus é um Deus de novos começos. Se eu fosse Deus, eu vou repetir, graças a Deus eu não sou. Compre pelo link na descrição desse vídeo. É nunca que Pedro, depois de ter negado Jesus por 3 vezes, seria levantado como o grande líder da igreja. Alguns anos atrás, eu fiquei impressionado lendo a biografia autorizada de Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman é considerada uma das maiores evangelistas, talvez a maior evangelista mulher da história da igreja. Não só pela quantidade de pessoas que ela guiou a Cristo, mas por um ministério marcado por curas e milagres de uma forma assim singular. Essa mulher chacoalhou a geração, chacoalhou o mundo da sua época. E na biografia autorizada de Kathryn Kuhlman, interessante que logo no início menciona que ela pede ao escritor que não omitisse nada, que não escondesse nada. Você não demora muito tempo para conseguir ficar escandalizado. Quando ela começa seu ministério, ela era solteira. Depois de alguns anos, com relativo sucesso acontecendo, ela se apaixonou por um outro evangelista. O que não seria problema se esse outro evangelista não fosse casado, não tivesse a sua própria família. Debaixo de muita advertência, de muita gente, mostrando que eles estavam errados em querer seguir com aquilo, adiante, Kathryn Kuhlman, juntamente com esse evangelista, não viu ninguém, ele acaba se separando da mulher, deixando os filhos, os dois se casaram, e ela entra num período terrível, na sua vida. Durante 8 anos, ela simplesmente caiu na obscuridade. Seu ministério desapareceu, apagou. Durante 6 anos desses 8, ela permaneceu dentro desse casamento. Um dia, vencida pela convicção que só o Espírito Santo pode produzir a respeito de pecado. Ela entende a dimensão do erro que ela havia cometido. Ela entende a necessidade de consertar, não apenas pedindo perdão a Deus. Ela rompe aquele relacionamento. Ela permaneceu sozinha por toda a sua vida, por toda a sua existência. E a partir desse posicionamento, o ministério de Kathryn Kuhlman literalmente renasceu das cinzas. E ela vem a se tornar a maior evangelista que a igreja já conheceu, em todos esses 2000 anos de história. Irmão, lendo aquilo eu pensei, se eu fosse Deus, e graças a Deus eu não sou, é nunca que Kathryn Kuhlman, depois de um erro como esse, teria se tornado a maior evangelista, que a igreja tomou conhecimento. Mas algo que nós precisamos entender e enxergar no coração de Deus é que Deus é um Deus de novos começos. Em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 1, a Bíblia diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. A Bíblia mostra que a minha sua atitude não deveria ser de jogar pedra em quem caiu. Deveria ser a de procurar corrigir, mas a Bíblia diz com espírito de brandura, de mansidão. E diz: e se guarde, porque essa mesma área na qual você está estendendo a mão para ajudar alguém, seja confrontando, seja apoiando o recomeço, ele lembra, você também está sujeito a passar pelas mesmas coisas. Quando a gente olha o coração com que Deus tenta nos conduzir por meio da revelação da palavra a ter, eu creio que a gente precisa ter uma atitude diferente. O Salmo 37, nos versos 23 e 24, diz: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Provérbios 24, 16 diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Alguns desses textos começaram a chamar minha atenção porque eu nunca tive dificuldade de lidar com o conceito de começar de novo, quando a gente fala de alguém que está se convertendo. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação mais há
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não importa a sua história, o seu passado, né? Eu gosto muito daquele texto de Isaías, diz ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve, ainda que sejam como o carmesim, eu vou torná-los como a pura lã. Não tem sujeira na vida espiritual de ninguém que o sangue de Jesus não possa santificar. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, segundo aos Coríntios 5,17, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu nunca tive dificuldade ao pregar o evangelho para alguém, saber que essa pessoa, por meio do novo nascimento, né, pode viver uma vida completamente diferente. Agora, a minha dificuldade, mesmo como pastor, como líder, às vezes era entender que alguém pode começar de novo. Ou seja, alguém que já nasceu de novo, que passou por toda essa transformação, que a gente celebrou a mudança de vida e agora, depois de conhecer a Deus, tropeçou. Muitas vezes a ideia de que essa pessoa possa começar de novo, é algo com o qual às vezes a gente não lida da forma correta. E eu creio que a gente precisa entender algo nessa situação pela qual Moisés passa, como Deus lida com tudo isso. Uma das atitudes dos inimigos de Neemias durante o tempo da restauração foi zombar deles, perguntando, renascerão, Neemias 4:2, se você estiver anotando, renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Uma das acusações dos inimigos é que vocês vão tentar reconstruir a cidade com as mesmas pedras queimadas. E Neemias basicamente está dizendo, é desse jeito que a coisa funciona. É assim que Deus trabalha. Ele não costuma jogar fora o material que foi avariado. Ele restaura e ele usa isso para que possa reconstruir aquilo que era o seu propósito desde o início. E nós precisamos, queridos, nos permitir ter um coração de fé, seja para a gente, seja para aqueles para quem a gente estende a mão, de conseguir acreditar num Deus que é um Deus de novos começos. Mas eu creio que a lição a ser aprendida com Moisés é que o começar de novo é uma esperança que cada um deve carregar, é uma mensagem que nós devemos pregar, mas ele obedece um trilho. Eu queria falar rapidamente de 4 coisas que aconteceram com Moisés nesse processo de recomeçar e que podem servir não só para ajudar você, mas podem ser parte daquele trilho que você vai propor para as pessoas na vida de quem Deus vai usar você para ajudá-los a recomeçar. Então, eu quero que você avance comigo de Êxodo 32, onde estávamos, para Êxodo 34. Êxodo capítulo 34. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 5, por enquanto. O texto diz assim, então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedras como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gados se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras. E levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Vamos falar sobre essa instrução. A primeira coisa que Deus fala, ao oferecer a Moisés uma oportunidade de recomeçar, ele diz, você vai subir de novo para estar diante de mim. Você vai levar tábuas novas no lugar daquelas primeiras. Deus diz assim, que tu quebrastes. Em outras palavras, no lugar daquelas que você estragou. E a primeira coisa que eu aprendo nessa afirmação de Deus é que mesmo quando oferece uma oportunidade de um novo começo, Deus normalmente trabalha de uma forma a levar a pessoa que vai recomeçar a reconhecer o seu próprio erro. Deus começa responsabilizando Moisés. Foi você que quebrou. Foi você que estragou. Porque acredite, irmão, se tem uma coisa, uma arte, na qual o homem é assim bem treinado, desde o primeiro casal que Deus criou, é a arte da desculpa. Quando Deus pergunta para Adão, o que aconteceu? Adão diz, Senhor, a mulher que tu me deste, basicamente está culpando outros 2 que não seja ele. Ele diz, em primeiro lugar,
Eu poderia dizer que foi Eva, mas eu preciso lembrar que Eva, o Senhor que criou e colocou do meu lado. Ou seja, a culpa não é só dela, é também do Senhor que colocou essa abençoada na minha vida. Então, Adão rapidinho ele consegue culpar Deus e os outros. Quando Deus vai falar com a mulher diz, foi a serpente. Que depois da gente culpar Deus e os outros, quem é a pessoa que a gente mais culpa? O cão, o diabo. Irmãos, a única personagem que teve um pouco de caráter nessa história foi o diabo. A serpente, ela não culpou ninguém, fui eu mesmo, né? O resto. E o homem, o ser humano tem essa inclinação a querer terceirizar, né? Se você olhar depois em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 37, Moisés, quando está falando com o povo no limiar da terra, ele menciona o fato de que Deus disse a ele que ele não iria entrar na terra prometida. Mas se você ler o livro de Números, que dá razão pela qual Moisés não entra, é muito clara. O Senhor fala para Moisés, fala a rocha. Ele foi e feriu a rocha. Deus diz, porque você não me honrou, você não vai entrar na terra. Em Deuteronômio 1,37, Moisés se coloca diante do povo e diz, por causa de vocês, eu não vou entrar na terra. Sabe o que ele está dizendo? Não fui eu que errei, foi vocês que me fizeram errar. Então vocês é que são os responsáveis. Porque as pessoas, e mesmo Moisés, elas têm essa inclinação de querer colocar a culpa nos outros. Eu lembro de uma pessoa que eu recebi na nossa igreja, estava tentando ajudar aquele camarada a consertar a vida dele. Ele era alguém que tinha que começar de novo, e que aquilo que ele fez, que ele depois de convertido, era algo tão sério e tão grave, que ele nunca tinha se envolvido nesse nível, enquanto estava no mundo e no pecado. E eu fiz uma pergunta para ele, como é que você conseguiu a façanha de se afundar tanto na lama desse jeito? Eu falei, eu tenho dificuldade de entender. Falei para ele, estou há muito tempo no ministério. Eu não consigo entender como você foi tão longe. Ele olhou para mim e disse assim, é que eu não fui pastoreado. Eu já entendi para onde isso ia. Eu falei, deixa eu ver se eu entendi. O seu conceito de pastoreamento é que a gente tem que botar uma coleira no seu pescoço e te segurar feito um cachorro, dia a dia te policiando para que você não peque. E que se algum momento isso acontecer foi porque nós deixamos de segurar a coleira. Ele ficou olhando assustado para mim e falou, pastor, o senhor falando desse jeito é pesado. Eu falei, é pesado. Você fez as suas escolhas. Mas as pessoas que ele tem dificuldade de admitir isso. Agora, o processo de restauração de Deus só se instala na vida de alguém quando essa pessoa reconhece. Qual foi a mensagem, querido, que Jesus veio pregando? João Batista o precede anunciando arrependimento. Jesus vem falando sobre arrependimento. Os apóstolos continuam pregando a mensagem de arrependimento, que basicamente leva qualquer pessoa a entender que a porta de abertura inicial para que Deus faça qualquer coisa é o arrependimento, ou seja, é assumir o nosso erro. Mas muita gente, querido, quer a restauração de Deus sem passar por essa fase. Jesus diz em Marcos 2,17 que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quando você olha a analogia que Jesus está falando, quando ele fala dele como médico, ele está falando dele como salvador. Quando ele fala do doente, ele está falando do pecador. Mas quando Jesus fala do são, a pergunta, será que existe alguém são? A Bíblia diz, não há justo nenhum sequer. A Bíblia diz, todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Se você olhar da perspectiva de Deus, não existe justo. Mas quando Jesus diz, os sãos não precisam de médico, ele não está falando de gente que era sã de verdade, mas de gente que se achava sã, de gente que não enxergava a sua doença. E ele está dizendo, basicamente, para esse tipo de gente, eu não tenho o que fazer. Quando é que Deus pode tocar a minha, a sua vida e trazer mudança? Quando nós reconhecemos o nosso erro e o quanto precisamos dele. É quando Isaías diz, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, que a Bíblia diz, um anjo pega braço do altar e toca onde? A boca dele. Alguém me perguntou outro dia, pastor, qual é o mistério do toque na boca? Eu falei, não tem mistério. É só você olhar a confissão que ele fez, sou um homem de lábios impuros. Eu falei, eu creio que se ele dissesse, sou um homem de olhos impuros, seriam 2 brasas nos olhos. Ou como diria aqui, esse canto do interior de São Paulo, no zóio. Deus só pode agir naquela área, querido, onde nós reconhecemos o que fizemos de errado e o quanto nós precisamos dele. Embora pareça algo tão simples, tão óbvio, muita gente fica encrencada aqui. Eu atendi um casal alguns anos atrás, e quando eles sentaram, disseram, pastor, nós estamos com um problema sério, nosso relacionamento está por um fio, e nós viemos conversar com você.
Eu falei, quem que vai falar primeiro? O marido diz, ela pode falar. Bom, pensa numa mulher que acabou com o marido. Eu acho que foi uns 20 minutos, assim, batendo sem dó nem misericórdia. Basicamente, o resumo de tudo isso era, esse cara não vale nada, mas ela não falou isso. E quando ela termina, depois de falar tudo que falou, eu estava até assustado com a franqueza, com a honestidade com que ela vomitou aquilo tudo. Eu falei, o que você tem a dizer? Ele falou, não, pastor, ela está certa, é isso aí, eu não valo nada. E uma hora que eu vi aquilo, eu levei um choque tão grande. Estou há 20 e poucos anos no ministério, né? E eu queria sair correndo, soltar fogos. Eu nunca vi isso acontecer. Eu não me lembro de alguém falar, não, é isso aí, eu sou o problema, eu estou errado. E a hora que ele admitiu aquilo, eu falei, eu preciso de um tempo para me recuperar. Eu não esperava por essa. Porque as pessoas, querido, elas tentam pular aquilo que é a base, que é o início de tudo. Eu creio que as pessoas precisam ser ajudadas a entender que o grande responsável pela dor dela, pelo problema delas, não são os outros. Há situações onde, obviamente, a gente possa ter sido ferido, machucado, injustiçado, abusado por alguém, mas em qualquer área, querido, onde estamos falando de começar novamente, nós precisamos entender que até a maneira como reagimos diante das pessoas e da forma como elas tentaram nos ferir, tem muito a ver com aquilo que nós estamos vivendo. E eu creio que o melhor caminho é você decidir reconhecer que o grande responsável por tudo isso você vai encontrar diante do espelho. Esse é o ponto de partida. E por mais óbvio que pareça, muita gente enrosca aqui. A segunda coisa, precisamos correr, eu preciso que você me ouça bem rápido, né? A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção. Deus diz para Moisés o seguinte, você vai subir no monte de novo. Nesse texto que nós lemos, de Êxodo 34, o que Deus propõe para Moisés, na verdade, é a repetição de todo um processo. Na minha cabeça, irmão, teria sido bem mais fácil se Moisés só juntasse aqueles pedaços de pedra com durepox. Ainda tem durepox no mercado, né? Então, vamos dar uma colada, vamos juntar o quebra-cabeça, vamos recuperar esse negócio. Vai dar para ler, vai dar para entender. Mas o Senhor fala para ele o seguinte, você vai levar outras tábuas no lugar das primeiras. Deus está dizendo, essa quebrou, vai ter que ser substituída. E agora, você que vai lavrar, você que vai fazer essa pedra, você que vai ter esse trabalho, Moisés. Você vai subir, irmão, eu já tive o privilégio de subir o Sinai. Quando eu subi o Sinai, eu comentei com alguém, agora eu entendo porque Moisés ficou 40 dias. Porque, irmão, para você ter coragem para descer, depois de subir aquilo tudo, não é uma coisa qualquer. Agora, eles não tinham a rota facilitada que se tem hoje, né? Alguns degraus já de escadas que tentaram fazer ali no meio daquele terreno de tanta pedra. E eu fico imaginando subir com 2 pedaços de pedra. A coisa não era só repetir o processo inicial, seria ainda mais árduo. Mas o interessante é que Deus não diz só vamos consertar a pedra. Deus diz, Moisés, de novo, né? Mais 40 dias e 40 noites. Nós vamos ver o texto que fala isso. Ele passa de novo o mesmo tempo, sem comer nem beber. Ele passa de novo 40 dias e 40 noites, ouvindo as mesmas coisas. E algo que eu entendo, querido, é que toda pessoa que quer restauração, ela precisa entender que ela vai ter que aceitar as consequências. Aquilo que nós fizemos de errado, obviamente, nós podemos experimentar e alcançar em Deus perdão e restauração. Mas não significa, querido, que não vamos ter que enfrentar no meio do caminho com as consequências daquilo que nós fizemos. Você olha, por exemplo, para Davi, quando ele recebe aquele confronto de Natã falando do seu pecado. Natã não apenas o confronta pelo que ele fez, mas Natã traz uma mensagem de esperança. Irmão, de acordo com a lei de Moisés, tanto pelo adultério como pelo homicídio de Urias, Davi merecia a morte. De acordo com a sentença do rei, que ele mesmo deu quando houve uma história que não sabe que está falando de si, e diz, esse homem tem que morrer. Então, tanto pela lei de Deus, de Moisés, que era a constituição daquele povo, como pela boca dele, do decreto do rei, ele estava sentenciado à morte. Eu acho que quando Natã diz para ele, esse homem é você, deve ter sido um choque tanto. Mas aqui a gente vê uma janela de graça, se abrindo ainda durante o tempo da lei. E diz, mas o Senhor mandou te dizer, o seu pecado foi perdoado, você não vai morrer.
Eu acho que Davi ainda está ensaiando para dar aquele grito de ô glória. Natan termina a frase, diz, mas a espada dos amonitas que você usou contra Urias jamais vai se apartar da sua casa. Mas o que você fez com a mulher do cara escondido, vão fazer com as suas à luz do dia. Teu pecado foi perdoado, você não vai morrer mais. A criança que foi gerada dessa relação, ela vai morrer. A Bíblia diz que Davi passa, queridos, 7 dias com a cara no chão, prostrado diante de Deus, orando, jejuando pela criança. E Deus diz, não tem conversa. Nós precisamos entender que todo pecado, mesmo que perdoado, ele vai deixar consequências. Qual foi a primeira palavra profética que Saulo recebe quando se converte? Bom, pensa num cara que perseguiu a igreja. Ananias chega lá e diz, olha, Deus mandou dizer que você vai pregar diante dos reis, você vai ter um ministério para os gentios. Imagina já Paulo, glória a Deus, estou começando bem. Ele mandou também te dizer uma coisa, eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Perseguiu a igreja, bonitão, você está perdoado, mas agora tu vai ver o que é bom. Você tem uma colheita pela frente. Pensa num cara que ganhou o dom do para-raio aquele dia, né? Foi o apóstolo Paulo. As consequências daquilo que nós fizemos, elas vão nos acompanhar. E a gente pode olhar aqui para muitos textos bíblicos, é um fato. O pecado, ainda que perdoado, ele tem consequências. E algumas pessoas, elas querem a restauração, mas sem precisar passar pela consequência. E eu creio que a gente tem que ter essa resolução. Moisés entendeu. Ele foi reprovado, querido, antes de fechar o ciclo. Vai recomeçar o ciclo todo novamente. 40 dias de novo, sobe um monte de novo, vai passar pelos mesmos estágios de novo. E isso é parte das consequências. Alguns anos atrás, nós tratamos com um dos líderes de louvor de uma das nossas igrejas, que veio nos procurar, a nós os pastores, confessou um pecado que ele havia cometido, procurou sua família, abriu, confessou isso para a família, não tenho dúvida do arrependimento dele. Ele veio nos procurar depois de um período de 7 dias enfiado no mato, sem comer, sem dormir direito. Ele estava numa situação de profundo arrependimento. Ele quis se posicionar, pediu perdão a toda a igreja por aquilo que havia feito. Eu lembro que uns 6 meses depois daquilo tudo, é lógico que nós o afastamos do ministério. E uns 6 meses depois de tudo aquilo, um irmão da igreja me procurou, falou, pastor, vocês não acham que já puniram o fulano de tal o suficiente? Eu falei, o que você está falando? Falei, já faz 6 meses que vocês colocaram o cara no banco, o senhor já não acha que já não puniu o suficiente? Eu olhei para ele e falei, meu querido, você acha que a gente tinha direito de punir fulano? Eu falei, se não é punição, o que vocês estão fazendo? Eu falei, querido, em primeiro lugar, vamos esclarecer que não é punição. Eu falei, eu creio de coração que ele se arrependeu. Ele pediu perdão para nós, os líderes, nós o perdoamos. Ele pediu perdão à sua família o perdoou. Ele pediu perdão a toda a igreja, e nós o perdoamos. Então, se Deus de todo mundo perdoou, alguém de nós tem o direito de puni-lo por isso? Ele falou, aí que vocês não deviam fazer. Eu falei, não, querido, você está confundindo as coisas. O ministério é baseado no exemplo. E aquele irmão perdeu o exemplo. Então, para que ele volte ao ministério, ele precisa reconstruir a confiança. Irmãos, levou quase 5 anos para esse irmão, para esse caso específico, voltar ao ministério. Eu nunca desisti dele. Eu nunca deixei de estar perto. Eu lutei por ele. No momento que não tinha o que comer, a gente diz, nós vamos dividir o que tem. Mas para que volte ao ministério, você precisa recuperar a confiança de todo mundo. Houve momentos no meio daquele processo que ele dizia para mim, eu não vou aguentar. Eu dizia, fica firme. Ele disse, todo mundo me olha como se eu fosse um bandido. Eu falei, é quase isso, porque você fez algo muito errado. E você vai ter que lidar com as consequências. Você vai ter que mostrar às pessoas que Deus interferiu, que você se arrependeu, que o seu caráter foi tratado por Deus. Mas muita gente que ele desiste nesse processo. E nós precisamos ter a firmeza de dizer, eu vou lidar com as consequências. Outro dia um marido me procura e falou, pastor, pelo amor de Deus, o senhor tem que me ajudar. Estava empolgado, botar minha vida em ordem, confessei umas coisas para minha esposa do meu passado, antes da minha conversão. Pastor, o senhor acredita que ela me botou para dormir no sofá? Eu falei para ele, bem feito. Tomara que fique lá uns 2 meses. Pastor, pelo amor de Deus. Eu falei, querido, você devastou o coração da sua mulher. Eu tenho certeza que Deus te perdoou, eu tenho certeza que ela vai te perdoar,
Dá um tempo para ela processar, deixa as coisas acontecer, você vai ter que encarar a consequência disso. Irmão, não tem como pular essa parte. Alguns acreditam começar de novo, Deus de alguma forma vai apertar um botão e tudo está zerado, né? Como se fosse ali um score de pontuação de videogame. Não, vou começar de novo. Mas nós precisamos lidar com as consequências. Agora, não importa as consequências que venham, nós precisamos acreditar que Deus vai nos dar graça. Moisés, querido, não teria, de forma natural, irmão, ficar 40 dias sem comer uma coisa, 40 dias sem beber outra. Ele não teria suportado aquilo tudo que ele passou, se não fosse a graça de Deus, se não fosse um contato com a glória de Deus. E nós precisamos acreditar que no processo de reconstrução, o Senhor vai manifestar a graça. Você pode dizer amém? Outra coisa que me chama 34, Deus diz, você vai levar outras tábuas no lugar das que você quebrou. Então, se a primeira coisa é a gente reconhecer o erro, assumir a responsabilidade. Se a segunda coisa que a gente precisa é saber lidar com as consequências, a terceira, irmão, é um princípio que eu chamo de praticar restituição. Nós precisamos entender que mesmo o Novo Testamento e o ensino todo da graça não remove de nós um princípio bíblico de restituição. Quando Zaqueu diz para Jesus, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, irmão, isso vindo de um coletor de impostos, de um publicano, que vivia mais da extorsão do que do seu salário. Era algo quase para rir. Diz, e se alguma coisa eu defraudei alguém? E diz, eu vou restituir 4 vezes mais. No momento que Zaqueu fala isso, Jesus olha e diz, hoje entrou salvação nessa casa. Porque o arrependimento, querido, quando ele alcança os níveis profundos, ele vai nos levar a um lugar de fazer reparações. E nós precisamos entender, tem gente que consegue assumir a culpa, tem gente que sabe lidar com as consequências, mas não quer ou não entende a importância de praticar restituição. Eu sei que há casos, querido, onde é impossível praticar restituição. Eu tenho hoje um pastor que está debaixo do nosso acompanhamento do ministério já há muitos anos, muito tempo, mas que antes da sua conversão, ele foi um assaltante de banco. Ele viveu em níveis de roubo, ele disse, pastor, eu nunca vou poder restituir. Ele disse, nem se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, ele falou, eu nem sei o que eu roubei de quem. Eu não estou dizendo, querido, que cada pessoa tem que correr atrás e acertar cada centavo, porque há coisas que acabam ficando fora do nosso alcance. Mas precisa haver no coração uma disposição de restituição. Irmão, até o AA nos 12 passos vai dizer que se você quer mudar de vida e reconstruir, você precisa voltar e consertar as coisas. Esse é um princípio bíblico. Deus disse para Moisés, eu te dou uma nova oportunidade. As primeiras tábuas eu fiz, as primeiras tábuas eu escrevi, mas quer saber? Agora a segunda você faz. Eu acho que é interessante, no início Deus ainda diz, você leva as tábuas e eu escrevo. Mas sabe como a história termina, querido? Olha comigo, Êxodo 34, versículo 20. 27 e 28. Disse mais o Senhor a Moisés, escreve essas palavras, porque segundo o teor dessas palavras fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. No final das contas, Moisés não só faz as tábuas novas, mas agora ele é que escreve. Antes Deus que fez, Deus que escreveu. Mas sabe o que Deus está dizendo? Ah, você estragou minha tábua, você vai me restituir. Você vai me dar outra tábua no lugar das que você estragou. Eu conheci uma senhora em Porto Seguro, na Bahia, estava ministrando uma igreja, um pastor falou, olha, a gente tem vivido algo muito especial. Essa mulher foi uma das mães de santo mais conhecidas aqui de Porto Seguro e Arraial da Ajuda. E ela teve uma conversão muito poderosa, muito profunda. Essa mulher gasta boa parte do dia dela andando pelas ruas da cidade, porque ela sabe que o tempo todo o povo vai ficar encontrando ela, abordando ela, porque ela era muito conhecida. E ela fica andando a esmo, indo e vindo, sem pensar aonde quer chegar, só para poder encontrar as pessoas. Porque todo dia ela quer ter uma boa quantidade de gente, para quem ela possa praticar o princípio de restituição. E quando as pessoas encontram, né, e começa a conversa, ela diz, olha, você me conheceu como uma mãe de santo, e eu usava todo um argumento de que eu queria ajudar você.
Ela disse: quando você virava as costas, depois de ter pago por um bom trabalho, a primeira coisa que eu fazia era te amaldiçoar, para que algo pior lhe acontecesse e você continuasse voltando a me trazer dinheiro. E as pessoas olhavam chocadas, porque ela não estava nem discutindo se o que ela fazia era certo ou errado. Ela estava dizendo: dentro daquilo que eu fazia, eu intencionalmente agi errado. Ela dizia para cada uma dessas pessoas: eu queria ter condições hoje de devolver cada centavo que me pagaram para qualquer coisa que fizeram. Eu não tenho condições de fazer isso, mas hoje encontrei a verdade. E eu tenho tentado procurar cada pessoa, dizer: eu quero te pedir perdão, eu quero te dizer quem é Jesus e como você pode viver. Mas essa mulher está causando um impacto na cidade que você não faz ideia. Sabe o que é isso, querido? Restituição. Tem gente que feriu, pisou num monte de gente ao longo do caminho. Foi perdoado, teve a chance de começar de novo, glória a Deus. Mas você precisa praticar restituição emocional. Você precisa procurar as pessoas que você feriu. Você precisa pedir perdão, você precisa consertar. Porque muita gente, querido, quando chega nesse terceiro nível, enrosca e não consegue completar o processo de Deus. Mas para terminar, eu queria falar da última coisa, que eu entendo que é algo muito, muito importante. Eu chamo isso de completar a missão. Primeira coisa, se você estiver anotando, só para checar: reconhecer o erro. A segunda, aceitar as consequências. A terceira, fazer restituição. E a quarta e última, completar a missão. Na primeira vez que Moisés desce do monte, ele não cumpriu a missão que lhe foi confiada. Deus tinha dito que a razão pela qual ele estava dando os mandamentos é para que ele ensinasse a sua palavra, a sua lei ao povo. Moisés, quando quebra aquelas tábuas, ele está dizendo: eu não vou levar isso adiante, eu não brinco mais. Ele abortou uma missão. Na segunda vez que ele desce no monte, em Êxodo capítulo 34, eu queria ler agora a partir do versículo 29 com você. Êxodo 34, a partir do 29. A Bíblia diz: quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhes falou. 32. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Então a Bíblia mostra que nesse momento, nessa segunda chance, Moisés cumpre a missão. Agora tem algo especial por trás disso. Quando nós começamos a nossa igreja em Curitiba, eu fui muito empolgado para seguir um modelo de uma outra igreja que eu tinha plantado em Irati, no interior do Paraná. Nós começamos uma igreja pregando o evangelho, né, para as pessoas, sem ter nenhum lugar de reunião. Começamos um trabalho numa casa, a hora que a sala encheu, a gente desceu para uma garagem, né? Dali a gente levou uns 2 anos, usando locais cedidos, alugados temporariamente, sem ter uma estrutura convencional de culto. A gente usou, né, o sindicato rural, salão de festa do Rotary. A gente esteve em muitos lugares antes de ter um salão onde as pessoas soubessem: ali cultua uma igreja. E dessa forma a gente foi trabalhando um a um, tratando aquelas pessoas, através delas aproximando, e a maior parte de todas as pessoas daquela igreja a gente ganhou para o Senhor Jesus. Eu fiquei tão empolgado com isso, que quando eu fui para Curitiba eu pensei: nunca mais vou começar a igreja por meio do salão de reuniões públicas. Nós vamos ganhar esse povo primeiro, depois vamos trazer. E eu estava empolgado com isso. Mas lá Deus me deu uma palavra. Eu estava falando hoje para o pastor Flávio no caminho. O Espírito Santo falou comigo um dia antes de começar a igreja e disse: eu vou te dar aqui em Curitiba uma caverna de Adulão. Para quem conhece o texto sabe que enquanto Davi fugia de Saul, ele se refugiou na caverna de Adulão. E a Bíblia diz lá em 1 Samuel que vieram a Davi os levianos, os endividados, os amargurados de espírito. E a Bíblia diz: e Davi se fez chefe deles. Aquele exército inicial de Davi, irmão, era só gente boa. Era só gente que, a semelhança de Davi, estava fugindo de alguma coisa. Estava fugindo dos seus problemas.
gente com dívida, né? Os levianos, os amargurados, gente foi machucada. Eles vão procurando Davi, e a Bíblia diz que Davi se fez chefe deles. Mas o que acontece, querido, a partir daquela caverna de Adulão é algo extraordinário e que me inspira. Davi, como um homem que não apenas buscou o Senhor para si, ele conseguiu transbordar algo de Deus na vida daquelas pessoas à sua volta. E aquele bando de gente, querido, que talvez teria tudo para carregar o rótulo, né, de um grande candidato ao fracasso. Eles, na verdade, se tornaram o maior exército de conquista que a nação de Israel jamais conheceu. Desde os dias de Josué, a nação de Israel nunca conseguiu conquistar a terra prometida na sua plenitude. Nunca conseguiu expulsar todos os inimigos da terra. Nunca conseguiu conquistar tudo aquilo que o Senhor havia dado. Pela primeira vez, a geração que consegue possuir a totalidade da terra é a geração de Davi. E sabe quem foram os camaradas usados para que isso acontecesse? Aquela turma, querido, que chega frustrado, fugindo dos seus problemas, porque Deus é um Deus de novos começos, de novas oportunidades. Mas naquele dia Deus começou a falar ao meu coração. Isso aconteceu quando a gente tinha 3 anos como igreja. Eu lembro que o Espírito Santo falou ao meu coração e diz: você tem olhado para esse povo e acreditado que na caverna de Adulão algo pode acontecer. Mas o Senhor falou ao meu coração: o máximo que você consegue acreditar é que essas pessoas não vão se perder na fé. É que elas podem reencontrar o caminho de relacionamento com Deus. É que elas podem preservar a sua salvação. Mas o Senhor falou ao meu coração e diz: você não consegue acreditar que elas possam exercer o ministério. E é o que a gente acredita e prega, querido, é que todo crente tem uma função a ser desempenhada. O ministério não é algo de quem vive nele só de tempo integral. A Bíblia diz em Efésios 4 que Deus colocou e levantou ministérios na igreja para equipar os santos, para que eles realizem a obra do ministério. A gente acredita que a igreja funciona, querido, com todo mundo trabalhando, com cada um tocando e ganhando pessoas, ajudando a cuidar e discipular, promovendo o avanço do reino de Deus. Mas o Senhor começou a falar ao meu coração e disse: olha para essas pessoas e você não acredita que elas ainda possam ser frutíferas. E Deus me confrontou, me mostrando que essa mensagem que Ele tinha dado e que eu já vinha pregando há um tempo, envolvia uma visão muito clara de que o clímax da restauração é quando a pessoa pode completar a missão que lhe foi confiada. Eu acredito, querido, que Deus não quer apenas que você recomece no sentido de ser colocado na igreja, de dizer eu estou bem, estou em paz com Ele. Mas que você acredite que uma missão que lhe foi dada, que talvez ao longo do caminho possa ter sido interrompida, possa ter sido abortada, ela pode ser praticada hoje. É exatamente isso que Moisés fez. Agora, outra coisa que me chamou a atenção nesse dia, quando Deus falou comigo, foi que Ele falou comigo sobre Sansão. O Senhor falou para mim: você tem um preconceito muito grande contra Sansão. E era verdade, irmão. Pensa num cara que, se eu pudesse pular lá dentro da história bíblica e pegar pelo pescoço. Não. Logo Sansão, o cara era um pouquinho forte. Mas eu tinha vontade de pular lá e pegar ele pelo pescoço, irmão. Porque eu pensava: o que esse cara fez com a vida dele? O cara que desde antes de nascer, já era um milagre ter nascido, nasce debaixo de uma palavra profética muito clara, de um destino profético muito bem definido, um camarada que viu o sobrenatural de Deus como ninguém, nem antes nem depois dele viu, a forma como Deus o usava. E olhar para ele e dizer: esse cara jogou tudo fora. Eu ficava revoltado. Mas um dia o Senhor falou para mim algo sobre Sansão que você não percebeu. Sansão, querido, ele pediu a Deus uma oportunidade de voltar ao que era o seu destino profético. Antes de nascer, o anjo do Senhor disse para a mãe dele: ele vai livrar Israel da mão dos filisteus. A Bíblia diz que no dia da sua morte, Sansão matou mais filisteus do que durante toda a sua vida. Naquele momento, ele sabe das consequências de fazer o que ele vai fazer. Ele sabe o sacrifício que ele ia praticar, porque ele acabou morrendo junto. Mas ele diz: Deus, por favor, me dê uma última chance de tentar executar aquilo que eu sepultei. E naquele momento, querido, o Espírito do Senhor vem de forma sobrenatural sobre Sansão. E Deus começou a falar ao meu coração: você precisa enxergar a atitude de alguém que, mesmo tendo errado, acreditou na possibilidade de voltar a completar a missão.
Eu creio que eu estou falando a pessoas que vão reproduzir isso, mas mesmo antes de reproduzir, eu creio que eu estou falando a pessoas que não acreditam que podem viver a plenitude daquilo que um dia Deus te fez sonhar. De gente que acha que, embora tenha sido perdoado ao longo do caminho, que talvez o propósito e o plano de Deus em relação a trabalho, a frutificação e ministério não possa mais ser cumprido. Mas eu creio, querido, que quando Deus tem dito que esse seria um lugar de novos começos, envolve começar de novo, não apenas no sentido de ter a restauração da sua vida com Deus, mas de você chegar no lugar onde você vai viver o cumprimento do plano de Deus. Eu queria terminar falando de algo que Deus falou comigo aquele dia. No dia em que Deus me deu essa palavra, eu estava debaixo de uma visitação muito forte do Espírito Santo. E veio uma impressão no meu espírito, eu tenho certeza que era o Espírito Santo falando comigo. Aquilo veio como uma pergunta: por que o rosto de Moisés brilhou quando ele desceu do monte? Eu respondi sem nem pensar. Eu falei, 40 dias na nuvem? Falei, até eu. Brilhava o rosto, o pé, as mãos, eu acho que eu brilhava inteiro, 40 dias na nuvem com o Senhor. Então veio uma outra pergunta no meu espírito: se só os 40 dias na nuvem é que são o fator responsável para que ele tenha brilhado, por que ele não brilhou nos primeiros 40? E eu levei um choque, eu nunca parei para pensar nisso. Moisés não brilhou na primeira vez que desceu do monte. Ele brilhou só na segunda. E tem um mistério por trás disso. A primeira vez, Deus fala com Moisés: olha, o povo se corrompeu. Deus fala para Moisés: me deixa destruir esse povo. Vou acabar com a raça deles. Só vou deixar você, porque eu tenho uma promessa a Abraão. Através de você eu recomeço. Quando Deus fala assim com Moisés, Moisés começa a dar um sermão em Deus. Moisés começa a ensinar Deus como ser Deus. Você não pode fazer isso. Você não pode desistir desse povo. O que as nações vão falar de você? O Senhor tem que perdoar esse povo. O Senhor tem que dar uma chance para eles. Irmãos, eu me questiono profundamente se Deus apenas queria executar aquele tipo de juízo, ou se ele só estava dando corda para Moisés se enforcar. E eu já vou te mostrar por quê. Aí Moisés prega para Deus, dá sermão em Deus, você não pode desistir do povo. Quando ele desce e vê o que está acontecendo, ele que deu todo aquele sermão em Deus é o primeiro a desistir. Joga as tábuas, quebra, né? Desiste daquele negócio. Eu imagino Deus segurando um sorriso quase irônico. Moisés fica muito chocado com o que aconteceu. E ele começa a dizer para Deus: me mostra a sua glória. Irmão, tinha passado 40 dias na nuvem. Ele começa a dizer: me mostra a sua glória. Se revela para mim. Sabe o que Moisés está dizendo? Um cara que desceu depois desses 40 dias e não entendeu o seu coração de perdão e misericórdia, não te conhece. Eu preciso te conhecer. Deus disse: você vai subir de novo. E quando você subir, eu vou proclamar o meu nome diante de você. E agora eu quero que você volte em Êxodo 34, onde começamos. E aqui que nós vamos terminar. A gente leu até o versículo 5. Êxodo 34. Compre pelo link na descrição desse vídeo. No versículo 5 diz: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Foi até onde nós lemos. O texto diz assim: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Irmão, sabe o que Deus está dizendo? Moisés, vou fazer proclamar meu nome diante de você. Eu creio que Deus está dizendo: Moisés, você não faz ideia de quem sou eu. Moisés, você não me conhece. Então deixa eu me apresentar a você. E o texto diz que a proclamação foi: Senhor, Senhor. Deus o quê? Compassivo. Diga comigo: compassivo. Clemente. Diga comigo: longânimo.
grande misericórdia, que perdoa a iniquidade. O que você acha que Deus está fazendo agora para Moisés? Moisés, você precisa entender quem sou eu. Eu não sou o Deus que está esperando cada um de vocês pisar na bola para vir com tudo para cima e arrebentar com vocês. Eu sou um Deus de misericórdia. Eu sou um Deus de perdão. Eu sou um Deus de novos começos. Eu sou um Deus de restauração. E alguma coisa, querido, começa a acontecer dentro desse processo. O texto diz no versículo 8: imediatamente Moisés, curvando-se para a terra, o adorou. E disse: Senhor, se achei graça aos teus olhos, segue no nosso meio conosco. Porque esse povo é de dura serviço. Agora é o que ele diz: perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado. Agora ele não está mais falando só do povo. Ele diz: e toma-nos por tua herança. E diz: o que eu entendi sobre você me faz acreditar que você não precisa destruir todo mundo. Você pode ir conosco. Então eu quero te pedir, perdoa, não é só eles. Me bota junto nesse processo. Me perdoa também. E Deus começou a falar algo ao meu coração, querido. Algo me veio ao meu espírito naquele dia. É muito difícil você tentar pôr em palavras uma revelação quando ela acende no seu espírito. Mas se eu fosse tentar explicar o que eu entendi naquele dia, seria mais ou menos assim. Como se Deus estivesse dizendo a Moisés: a minha glória não se manifesta na vida de gente que acha que é perfeito. Porque quem está dando sermão até em Deus, querido, acho que está num ponto de ensinar todo mundo. Esse é o lugar onde Moisés estava. Eu entendi Deus dizendo: a minha glória não se manifesta na vida de gente que acha que é perfeito. A minha glória se manifesta na vida de pessoas que entendem o que é oferecer misericórdia e restauração. É quando Moisés desce dessa forma a segunda vez, que agora a glória de Deus pode se manifestar no rosto dele, na vida dele. E se eu e você, querido, queremos que a glória de Deus seja vista em nós, pelos outros, nós precisamos entender esse coração perdoador, esse coração restaurador, e lutar para que cada pessoa possa ser transformada para cumprir um propósito. Nós não podemos apenas ser inclusivos, vem para cá. Nós precisamos dizer: você precisa entender por que você vai ser aceito nesse lugar. O que é que você vai poder fazer? Porque essa turma que veio para a caverna de Adulão, querido, eles se tornaram um exército. E você vai vendo isso na Bíblia. A visão de Ezequiel, capítulo 37, do vale de ossos secos. Quando Deus sopra e traz vida, o que aconteceu? A Bíblia diz: se levantou um numeroso exército. Porque Deus não restaura ninguém, querido, só para a pessoa dizer que foi restaurado. Deus restaura para que ela possa se agregar às fileiras do seu exército e cumprir um propósito que Ele quer realizar nessa terra. Clique e veja mais vídeos como esse.